colocações anteriores que ela tem receios em assumir que pertencem à base governista do ex-presidiário de São Bernardo do Campo. A ministra Simone Tebet, ela tem sido um grande motor central que tem conseguido trazer o MDB propriamente dito para o lado do governo novamente. Porém, o que o MDB não contava é que o protagonismo neocentrista, com o passar dos anos, vem se fragmentando e se partilhando em diversos partidos. E não significa que outros partidos estão se MDBizando, mas sim tentando buscar uma identidade própria à medida que o crescimento da antipolítica mostraram que as diversas legendas que se proliferaram com o passar dos anos se tornaram apenas satélites da conjuntura política na modernização da estrutura democrática, onde se revezavam através da nova república entre as presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. O PFL, durante muito tempo, o Partido da Frente Liberal, apesar de sua força regionalista, dissidente da União Democrática Nacional, não conseguiu nacionalizar o seu principal personagem e lançar a presidência da República. Por isso ficou durante muito tempo com suas bases atreladas ao PSDB propriamente dito. E pensando nessa conjuntura atual, eu gostaria muito de mencionar o seguinte: o ex-presidiário de São Bernardo do Campo tem falado que é muito barato cuidar da população mais pobre. Esse discurso é muito bonito para finalidades de caráter extremamente populista e estatizante. Porém, nas práticas econômicos, financeiras, quero saber até onde isso funciona. Pois, afinal, episódios muito similares nós vivenciamos ao longo de todas essas épocas, principalmente nas 2 últimas décadas, que é justamente que coincide com o período que nós tivemos o desprazer de ver o governo do PT pela primeira vez assumir a rampa do Planalto Central no ano de 2003, e essa política populista se tornou uma gigante performance para as suas campanhas eleitorais, querendo dizer que adversários, se entrassem, tirariam esses direitos. E que nem até mesmo hoje, quando se fala em privatizações, cria-se, como bem diz alguns especialistas, o famoso não problema. Aquilo que o pobre já não tem, alega que se vai passar a não ter, que nem foi no período da privatização das telecomunicações, que até os dias de hoje nós desfrutamos da melhor forma, ainda que com algumas falhas, claro, mas a modernização do sistema de telecomunicações facilitou a aproximação de pessoas que estão equidistantes territorialmente num continente em forma de país chamado Brasil, ou até mesmo do outro lado do Ocidente. E pessoas amigas têm hoje o poderio comunicativo através dessa realidade tecnológica, a nossa grande inteligência artificial. E todas essas críticas da tecnologia são feitas por países fechados que não querem que o mercado se abra, que querem apenas a destruição. E é bom que se diga que a esquerda ela não prega a distribuição de renda justa e igualitária. Ela prega um Estado cada vez maior, e a falência da nação é a riqueza de alguém que esteja subinteressado no fracasso de
uma determinada região para dela se beneficiar. É assim que nascem as grandes manipulações na Bolsa de Valores e os escusos interesses de mercado que são destruídos por quem financia movimentos de esquerda progressista, né? Que até mesmo, olha só como é que são as coisas, né? Um golpe para ser dado pela esquerda depende de financiamentos metacapitalistas. Isso é prova que isso já não tem nenhum interesse neorrevolucionário, apenas de criar idiotas úteis para finalidades grotescas e extremamente perigosas aos interesses do desenvolvimento de uma nação. E com isso, voltando à questão que eu estou mencionando em relação ao vigente governo petista, podemos sinalizar o seguinte, que dentro de toda essa trajetória, falar em defender a população mais pobre, eu quero saber o que custa barato mediante um governo que eleva a despesa do Estado e destrói a economia sem pensar nas consequências futuras, aumenta o endividamento e não cria metas de superávit nominal para que as contas fechem de fato no azul, igual foi no último ano de 2022, e nem faz os remanejamentos necessários para concluir os restos a pagar e os precatórios, que são ações de anos que famílias entraram contra o ente federativo e ganharam essas causas. Aí, quando foi remanejado em respeito ao teto, eles diziam que era PEC do calote. Porém, essa reforma tributária, a qual ainda depende de mais um turno de votação para ser aprovada, somado ao arcabouço fiscal, são pedaladas fiscais legalizadas e aportes compensatórios para eventuais perdas apenas para estados amigos da União. Isso não é um pacto federativo. Isso é um pacto neoparlamentarizado de um governo de coalizão jurisprudencial. Afinal, não se respeita nem mesmo o poder legislativo para dar seguimento ao que se refere às grandes conquistas do futuro de uma nação que é tão rica, que obtém tantos recursos de matéria-prima fundamentais para o mundo todo e que pode criar mecanismos domésticos para não ser vulnerável a qualquer crise econômica internacional. E por outro lado, podemos dizer o seguinte, que o agronegócio se encontra totalmente afogado e travado por um governo que tenta destruir a importância de quem bota a comida nessa mesa. E pelo fato de haver, dentro de toda essa conjuntura, uma questão muito pragmática, mediante a história dessa nação, esse governo está sendo conduzido ao retrocesso cada vez maior. E não vou nem falar a perda de confiança, porque a maneira que conseguiu se chegar ao poder é uma das mais suspeitas da história da democracia. Isso parece os votos de urna fraudada, que até mesmo estamos voltando ao período do neocolonialismo e das mediantes fraudes para fazer aquelas velhas políticas dos governadores que tiveram muita autonomia na pandemia, né? Até mesmo para deturpar aquilo que o presidente da República então assim falava. E hoje nós tivemos 3 condenações do TSE assim anuladas,
porque não há provas que possam incriminar o ex-presidente da República, que é hoje presidente de honra do Partido Liberal. E hoje estamos vivenciando uma bancada de direita conservadora gigante, que tem tido um grande poder de articular a fração de coalizão em relação ao governo, sabendo que os partidos de centro ainda conseguiram manter suas bancadas através do outro governo, que receberam muitas ajudas com recursos de emenda parlamentar, antes chamado orçamento secreto e agora virou emenda de relator, e que está comprovado que não houve nenhum desgaste para corromper o presidente da República, que muita saudade deixou esse país por aquilo que realizou enquanto homem público e uma equipe econômica extremamente competente, que conseguiu tirar do papel aquilo que estava parado há muito tempo. Hoje nós estamos sofrendo com amplas perdas de investimentos, desemprego aumentando de forma significativa e, além de tudo, o desejo de querer retroceder a mídia. Por isso o medo da tecnologia, porque afinal, Estado interventor é contra a expansão do capitalismo no que se refere ao livre mercado e o aumento cada vez maior de uma concorrência que possa gerar emprego em todos os setores, tornando uma melhor competitividade no mercado internacional para fazer desse país uma grande potência. Cadê os investimentos em tecnologia para aprimorar a capacidade do Brasil de economizar recursos e utilizar de forma estratégica, o que é fundamental para ser não só de inspiração a outras nações, como também para gerar menos custos em termos de fonte de energia e, com isso, diversificar o nosso mercado para que ele não seja somente dependente de matéria-prima e commodities. E, além de tudo, podemos levar em consideração o seguinte: querer falar que é muito fácil ajudar o pobre, quero ver cortando na própria carne, reduzindo tributações, racionalizando e fazendo os contingenciamentos necessários, onde o desperdício do dinheiro público contribui para a desvalorização monetária e, como consequência dos juros cada vez mais altos, para pagar valores absurdos da dívida pública, onde nós estamos prestes a retornar ao pagamento da moratória. E o pagamento da moratória significa a recessão total. E digo para vocês, governadores do União Brasil propriamente dito, do próprio MDB, não querem estar alinhados a esse governo. Por isso a dificuldade de articulação, pois a política regionalista ela faz uma grande diferença para a construção de alianças que são fundamentais para a divulgação ideal de uma candidatura presidenciável. E é por isso que, dentro dos governos onde a esquerda não está, são onde os estados estão melhor saindo, tanto na política fiscal com menores rombos, enquanto o governador Romeu Zema está consertando uma série de mancadas do senhor Fernando da Mata Pimentel. Nós vemos governadores como, no caso do Eduardo Rediel, Eduardo Leite, da esquerda caviar tucana, fazendo as grandes pedaladas muito similares à FHC, cancelando empenhos para fechar as contas de forma artificial no superávit. Ou seja, os grandes amiguinhos que fizeram parte do socialismo partilhado entre si, onde há um pacto federativo de divisão interna para fins de voto útil, que foi descortinado
através da antipolítica, que eles chamam de discurso de ódio. E dessa forma, os partidos de centro, eles estão cada vez mais no centro por conta disso. Isso é o preço de mostrar que o dinheiro ele pode ser fundamental para fins de apoio político, mas muitas das vezes existem figuras que são tão covardes que podem trair até aqueles mesmos que muito lhe deram dinheiro no passado. É por isso que hoje o ex-presidiário de São Bernardo do Campo, mesmo distribuindo cargos, não está conseguindo atrair para si 100% de todos os partidos. O MDB é uma exceção à regra, mas o MDB, como foi um dos mais citados na Lava Jato e nos escândalos de corrupção, está tentando se levantar através do governo do PT, acreditando que em estados mais pobres pode conseguir, visto que se encontra perdido em estados históricos, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro. Mas essa recuperação do MDB pode acontecer? Bom, talvez via Tebet não, mas digamos que via Ibanez Rocha, que é uma figura mais conservadora, pode ser que fortaleça o partido no Centro-Oeste e articule um retorno do José Ivo Sartori ao governo do estado do Rio Grande do Sul, fazendo aquela união Sul-Centro-Oeste, com o intuito de fragmentar ainda mais qualquer estratégia de manutenção de poder via Centrão por parte do governo do PT. Uma noite maravilhosa a todos e que Deus acompanhe a cada um de vocês. Obrigado a você que me acompanhou até aqui. Esse vídeo está sendo encaminhado para o canal e eu espero que você assista e compartilhe. Um abraço. Fique com Deus.